Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama, estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é uma introdução a uma série que eu vou fazer, que é a história do globalismo. Então eu queria começar dizendo o que os professores de história e os historiadores no Brasil, eles, eles não contam, na realidade, o que seria a verdadeira história que deveria ser ensinada nos livros, nas escolas e até nas universidades. Para começar, eles têm uma visão marxista da história, que é a visão da luta de classes e a visão também de que o homem é só motivado pelo dinheiro. Então, essa visão ela traz falhas no ensino da história. Inclusive, um dos autores que eles mais gostam de citar é o Eric Hobsbawm. Ele foi um grande historiador, mas ele é marxista. Então, a visão dele não é a visão da história como deveria ser ensinada. Portanto, eu vou citar aqui alguns erros que os professores de história e os historiadores cometem. Até porque muitos deles, nos anos 60 e 70, que são aqueles que se tornaram professores dos atuais professores de história, muitos deles foram jornalistas para a Tchecoslováquia receber instruções na época da KGB, para justamente ter o viés marxista da história. Então vamos lá nos erros que acontecem no ensino de história no Brasil. Esse é o meu ponto de vista. Primeiro, não levar em conta que existem outros motivos, como a luta pelo poder e a ambição pessoal de um determinado líder histórico. Por exemplo, Júlio César, Napoleão, eles não levam em conta isso. Sempre é a luta de classes, sempre é a motivação econômica, e isso é um erro, porque muitas vezes um líder ele aparece e ele muda o curso da história por uma ambição pessoal dele. Ele não teve motivação. A história ela não acontece como motivada por coletivos, por movimentos de pessoas, movimentos por motivações econômicas. Não, às vezes um líder ele tem uma motivação pessoal, ele cresce e ele se torna um fator determinante para um momento histórico. Esse é o meu ponto de vista. O segundo, não leva em conta a influência de sociedades secretas, como a maçonaria, por exemplo, que foi fundamental e ainda é nas guerras, revoluções, doutrinas filosóficas, etc. A maçonaria, e eu vou falar isso nos próximos vídeos, com relação à história do globalismo, ela foi essencial para muitos fatos que aconteceram na história do mundo, porque muitos líderes políticos são maçons, eram maçons e continuam sendo. E não só da maçonaria, outras sociedades secretas também participaram da história e modificaram. No Brasil, principalmente, os dois imperadores que nós tivemos eram pertencentes à maçonaria, grandes empresários, políticos. Então, houve a influência de várias sociedades secretas, principalmente a maçonaria, no decorrer da história. Isso é negligenciado no ensino da história no Brasil, que deveria ser destacado, é negligenciado. Não sei se é proposital isso, mas que é negligenciado é a influência da maçonaria e de outras sociedades secretas, como os Illuminati da Baviera, como os Skull and Bones, enfim. Essas sociedades elas tiveram e têm muita importância na história do Brasil e do mundo. Omitem ou minimizam os crimes e genocídios praticados pelas ditaduras comunistas e grupos revolucionários de esquerda.
Isso é dos maiores crimes que os professores de história e os historiadores cometem, que é a omissão ou minimização do que aconteceu nos países que foram dominados pelo comunismo. Foram vários genocídios, assassinatos em massa, tudo para manter uma ditadura cruel que nada serviu, só destruiu. Só foi motivo para trazer miséria, fome, controle, tortura e morte para aquela população. E só beneficiou aqueles revolucionários que estiveram no poder. O caso, por exemplo, na China, morreram 70 milhões de chineses no período de Mao Tse-tung. Ninguém fala sobre isso, muito difícil falar sobre isso. Muito difícil falarem dos regimes comunistas, por exemplo, Cuba. Cuba, 170 mil cubanos foram mortos ao longo da ditadura de Fidel Castro e até hoje estão morrendo cubanos e os professores de história, pelo contrário, eles não só não destacam isso, como acabam elogiando essa ditadura homicida que continua matando pessoas. O quarto erro que eu vejo eles minimizam ou ridicularizam personagens históricos importantes. Vou dar um exemplo, João VI, que é tido, foi um dos homens mais importantes desse país, que realmente ele lançou as bases para a fundação do Brasil, como nós vemos hoje, e ele é uma figura ridicularizada, como um comedor de coxinhas. Aquele filme, por exemplo, da Carla Camurati, que é satírico, né, uma sátira, ele é passado inclusive nas escolas, que é um erro, porque isso não ocorreu, isso não é o que era Dom João VI. Então, isso é outro erro que tem que ser corrigido. O enaltecimento de personagens menos importantes, distorcendo seus comportamentos. O caso do Zumbi dos Palmares. Ele foi um personagem que foi muito enaltecido, mas também muita gente escondeu o lado ruim dele. Por exemplo, ele tinha escravos, que ele possuía escravos, ele era um sujeito extremamente cruel. E, no entanto, escondem isso, fazendo dele um grande herói. É o enaltecimento de bandidos e terroristas como heróis. O caso de Lamarca e Marighella, que foram dois terroristas na época do regime militar, é visto pelos historiadores como grandes heróis, que na realidade eles queriam implantar a ditadura comunista no Brasil, a ditadura do proletariado, que matou muito mais gente do que qualquer outra ditadura dita de direita. Essa é a realidade. Mas eles são vistos como heróis. Colocam personagens importantes para a história do Brasil como assassinos, criminosos e genocidas. O caso da injustiça que fazem com o Duque de Caxias. Outro dia eu vi na televisão se referirem ao Duque de Caxias como um sujeito que cometeu genocídio lá no Paraguai, matou muita gente. O Duque de Caxias, ele unificou o Brasil. Ele combateu todos os movimentos separatistas que tinham no Império. Se hoje o Brasil ele é como é, graças ao Duque de Caxias, que é uma figura muito injustiçada, principalmente pela esquerda. Distorcem as motivações de certos movimentos históricos para se adequar à luta de classes. Ou seja, os movimentos, vou dar um exemplo, os movimentos como a cabanagem, a balaiada no século XIX, que eram movimentos separatistas, são vistos como lutas sociais.
Pode ter até tido lutas sociais, mas a grande maioria era o movimento separatista. Outro erro também que eu vejo é ter a visão atual como parâmetro de julgamento para o que era costume em épocas passadas. Ou seja, a escravidão existia porque não existia máquinas, não existia. Era uma coisa que sempre existiu na humanidade, não foi por apenas um determinado período contra um determinado povo. Não. Sempre existiu, infelizmente, porque foi uma forma das civilizações crescerem. Mas eles não veem isso, eles vêm com a visão atual de recriminando isso, sem entender que aquela época tinha uma outra visão. A outra coisa, a questão da mulher, por exemplo. A mulher não trabalhava porque o homem é que mantinha o lar. Era outra visão na época, não tinha o homem, ele não havia a necessidade que há hoje em dia de todos terem que trabalhar para se sustentar. Havia uma família e o homem era o provedor do lar. Não era porque a mulher era reprimida. Não, era a questão daquela época. Aquela época era assim. Não fazia, você não pode colocar que era uma visão machista, o machismo, como eles chamam, estrutural. Não. Isso, sociedade ela evoluiu dessa forma. E naquela época era assim que era formada a sociedade. Portanto, não cabe você criticar aquela sociedade, porque a visão de hoje é completamente diferente da visão do homem daquela época, da mulher daquela época. Não observar que a história tem períodos de avanços e retrocessos. A história tem períodos de avanço e retrocesso. Isso é normal. A sociedade ela não vai avançando até o socialismo, como eles pregam, que é o destino da humanidade é o socialismo. Isso está errado. Ela tem períodos que há grandes avanços, mas também há períodos em que há grandes períodos de obscurantistas, em que a cultura é perseguida, em que não há efervescência do pensamento, a dominação, totalitarismo. A gente vê isso nos regimes totalitários que aconteceram no mundo. Foram períodos de obscurantismo, períodos que a criatividade foi sufocada. E nos períodos de democracia, nos períodos em que havia liberdade, esses períodos foram de grande efervescência cultural. Então, não se pode dizer que a história ela é uma continuidade para que ela não teve esses períodos de retrocesso. Não, ela teve sim. Teve e continua tendo até hoje, principalmente em determinados países. Por isso, eu concluo que deve ser revisto o ensino de história nesse país, deve ser revisto também a maneira como se vê a história, no meu ponto de vista, porque ela não está condizente com a verdade. Ela precisa de uma repaginada. O ensino de história no Brasil, ela precisa, mas não cabe a mim discutir isso. É preciso de uma ampla discussão sobre isso, mas que eu vou falar nos próximos vídeos sobre a história do globalismo de uma forma diferente do que é ensinado nas escolas, porque eu vou dar ênfase a coisas que eles não costumam falar. E isso é muito importante,
Portanto, eu encerro o vídeo, muito obrigado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e vamos em frente. Muito obrigado.